filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos comprados por bom sangue. O Cristo nos adotou, o Cristo nos fez nascer de novo. Ele se manifestou, e se ele se manifestou, não tem diabo que me arranque e que tire da minha alma aquilo que ele fez em mim. Quem pode adorar? Quem pode? Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Pode sentar por bondade. Obrigado, pastor Daniel, pela acolhida, pela recepção, pelo carinho prestado a nós, a nossa família. Obrigado também ao Alex, nosso amigo de longas datas. Já são 16 anos, em 2010, a primeira vez que eu estive aqui. E conhecemos o Alex, eu fui ali no Belenzinho, no antigo templo com ele, participar de uma reunião de obreiros. Estava ministrando o pastor Alderi, e foi muito bom estar contigo e lhe rever também. Trago também um abraço do irmão Aquino, ao pastor Ubiratã. A minha esposa é sobrinha do irmão Aquino. Trago um abraço dele, ele falou muito bem do Senhor. Que Deus abençoe. Bom estar aqui com os irmãos. Quantos têm Bíblia, digam amém. Amém. Quantos trouxeram, digam amém. Amém. Eu tenho o costume de perguntar isso aos irmãos lá. E daí eu falo para eles, abram suas Bíblias ou seus smartphones, né? Alguns hoje que não trazem mais o livro da capa preta para a igreja. Mas abra em João capítulo 1, por bondade. Verso de número 12 até o verso 14. Eu pertenço à Assembleia de Deus em São José. Nós somos pastores de uma congregação do Bela Vista. E também estamos lá auxiliando o nosso pastor presidente, pastor Ezequiel Montanha. É Montagna, mas é montanha. É montanha. Ezequiel Montanha, mas descobriu que o nome estava errado. E daí modificaram Montagna para ele conseguir a cidadania italiana. Então por isso que houve essa mudança, mas eu chamo ele de Montanha. Ezequiel Montanha. Amém? Quantos acharam? Digam amém. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus queridos, o Evangelho de João, ele foi escrito em meados de 80 a 95 depois de Cristo. E nesse período a igreja estava bem estruturada, mas ainda sofria intensas perseguições. Como também a igreja era severamente atacada por heresias, que tinham o cunho de arrancar do coração dos irmãos as doutrinas dos apóstolos a qual eles receberam. E João, como uma testemunha ocular, íntima do Senhor Jesus, escreve este evangelho que carrega o seu nome, como uma forma apologética de defesa da fé cristã. E para acrescentar a fé aos irmãos na pessoa de Cristo, e defender a causa do Evangelho como testemunha do Senhor Jesus. Vale destacar também que estas correntes heréticas que João teve que combater para que os irmãos continuassem firmes na doutrina, da disposição do Evangelho, na disposição do ensino da verdade que eles receberam. E entre as principais doutrinas heréticas que existiam naquele tempo, que de forma indireta ou direta atacavam a igreja, e João escreve contra estas doutrinas heréticas, e entre elas nós temos o ebionismo. E o que o ebionismo defendia? Negava a divindade de Jesus, rejeitando a sua pré-existência, o nascimento virginal e a ideia de Jesus ser Deus. João ataca esta ideia, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Outra doutrina herética nesse tempo era o adocionismo. E o que o adocionismo defendia? Negava a divindade eterna de Jesus, ensinando que Jesus não nasceu como um homem comum, que em algum momento da sua história tornou-se filho de Deus e que Deus teria adotado Jesus. João ataca esta doutrina herética dizendo que o Verbo se fez carne, ele não se tornou Deus, ele era Deus. A terceira doutrina herética que João teve que combater foi o serentianismo, de cunho de Cerinto, e essa corrente teológica ou herética separava Jesus do Cristo, ensinando que Jesus era de fato um homem, filho de José e Maria. Porém, o Cristo era um Espírito divino que desceu sobre Jesus em algum momento do seu batismo. E também afirmavam que o Cristo o abandonou antes da sua crucificação, deixando claro que quem morreu na cruz não foi o Filho de Deus. João ataca também esta doutrina herética em 1 João 4:2, dizendo: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. João une Jesus, mais Cristo, mais encarnação, mais cruz de Cristo, para afirmar que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. A quarta doutrina, entre tantas outras que existiam, o gnosticismo inicial, negava a divindade encarnada de Jesus, dizendo que a matéria era má e pelo fato de a matéria ser má, Deus não poderia ter se unido à carne e se fazer homem. E por este fato, era apenas Jesus um emissário espiritual, na ideia do gnosticismo inicial. Um ser intermediário e não propriamente Deus. João afirma, atacando esta doutrina herética, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por último, dentre o arianismo que também existia, mas nós temos o docetismo. Eles não negavam tecnicamente a divindade de Jesus, mas não criam na sua humanidade. O fato de Jesus ser um homem, ter um corpo carnal, eles ensinavam que Jesus parecia um humano. E a palavra docetismo vem da palavra grega doken, que quer trazer a ideia de que o corpo de Jesus era apenas uma aparência, mas não algo real. E essa interpretação do docetismo anulava a encarnação real, o sofrimento verdadeiro de Jesus e a sua morte substitutiva. Na epístola de João, no capítulo 1, verso 1 e 3, João deixa claro que de fato ele testemunhou, sendo ele uma testemunha ocular de Jesus. E ele diz, no capítulo 1, verso 1 ao 3 de 1 João, ora, aquele que é desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Quem viu? João viu Cristo encarnado. João viu a Jesus, e para João, Jesus é Deus. O que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Dentre essas doutrinas heréticas que João combate, João descreve este evangelho, e ele deixa claro por que ele escreveu o evangelho de João. João, capítulo 20, verso 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome.
Olhando para o capítulo 1, e o capítulo 1 é o texto-chave, circunstancial. O capítulo 1 é o prólogo, o capítulo 1 é o que dá todo o entendimento àquilo que João quer expor em todo o seu livro, e João vai destacar quem de fato Jesus é, quem ele é, da onde ele veio e o que ele faz. João declara nos versículos iniciais a grandeza deste Cristo. Quem Jesus é, da onde que ele veio e o que ele faz. Logo no capítulo 1, João declara que ele é o verbo. O que João está ecoando é o que está escrito em Gênesis capítulo 1. Ele está trazendo à memória que o verbo é desde o princípio. Afirma que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É destacar a eternidade de Jesus, que o verbo não começou a existir, mas destacar que ele era Deus já no princípio. A expressão verbo é riquíssima na teologia joanina, e João traz o aspecto e o significado do verbo manifesto. No seu aspecto, ele é a revelação, significando que Deus se deu a conhecer pelo Filho. No seu aspecto, ele é o Criador, significando que ele é o agente da criação. Jesus estava na criação, a Trindade estava na criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso é plural. Jesus estava lá, então ele fez parte como agente da criação, sendo Deus. No seu aspecto, ele é a razão ou a sabedoria, significando que ele é a ordem e o sentido do universo. No seu aspecto, ele é a vida, significando que ele é a fonte da vida e também da sua existência. No seu aspecto, ele é a mediação, significando que Deus veio ao homem, se manifestou para o homem. É por isso que Pedro escreve dizendo: por isso ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele se manifestou para o homem, para que o homem creia que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Segundo, de onde ele vem? Qual é o local? E João descreve que ele vem da eternidade. Lá no verso 1 ainda. No princípio era o verbo. Jesus, ele nasceu em Belém como homem para que se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse a palavra. Mas ele não começou em Belém, mas na eternidade. Salmos de número 90, verso 2, o salmista diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, és Deus, és Deus, és Deus, és Deus. Da onde ele vem? Da eternidade. Da onde ele vem? O verbo vem do Pai. João capítulo 1, verso 18, João escreve dizendo: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Da onde ele vem? Ele vem do Pai. Da onde ele vem? O verbo veio do céu. Evangelho de João capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João Batista, que batizou Jesus, descreveu no verso 32, dizendo que Jesus veio do céu. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Da onde Jesus veio? Ele veio de cima. O verbo veio de cima. Jesus afirmou dizendo em João capítulo 8, verso 23: vós sois de baixo, eu sou de cima. Jesus está afirmando que ele veio do alto de Deus. Embora Jesus foi 100% homem quando esteve nesta terra, a sua
sua origem é do céu, não terrena, não deste mundo, porque de fato ele não era deste mundo. João capítulo 3, verso 31, aquele que vem de cima, quem? Jesus, é sobre todos. Aquele que vem da terra, eu e você, fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Jesus é sobre a nossa vida. Sintetizando, o que João quer expressar sobre o verbo: Jesus, na sua dimensão ontológica, ele veio da eternidade. Na sua dimensão relacional, ele veio do Pai. Na sua dimensão espacial ou teológica, ele veio do céu. Na sua dimensão moral, ele veio de cima. Na sua dimensão missional, ele foi enviado. Jesus nasceu como Deus, ele veio. Jesus exerceu seu ministério sendo Deus. Morreu sendo Deus. Ressuscitou sendo Deus. Voltou ao Pai sendo Deus. E a notícia para nós alegrarmos o nosso coração nesta noite: vai voltar como Deus. Ele, na sua essência, Deus. E não há filosofia, não há pensamentos universitários, não há pensamentos do mundo que arranque de mim ou que tentam destruir a minha fé em relação à divindade de Deus. Ninguém arranca e ninguém tira a fé de um crente que crê que o nosso Jesus é Deus. É Deus. Ele veio do céu, ele veio do Pai, ele veio de cima. E o que ele faz? No capítulo 1, analisando os versos 3, 4 e 5. Jesus é o responsável pela criação e sustentação de todas as coisas. Repare aí o verso 3, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele sustenta todas as coisas. Como criou todas as coisas, e aquilo que Ele cria, Ele sustenta. Aquilo que Ele cria, Ele cuida. Aquilo que Ele cria, Ele guarda. Aquilo que Ele cria está nas mãos dEle. Se você foi criado por Ele e se tornou filho dEle, você está na mão dEle. Quem pode levantar a mão lá em cima? Dá um glória a Deus bem gostoso para Jesus. Segundo ponto, Jesus concede vida. Parte A do verso 4 do capítulo 1. Nele está a vida. João capítulo 10, verso 10, a parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A expressão vida nesse texto, quando João está escrevendo e destacando a expressão vida, não é uma vida comum, mas a expressão é zoe no grego e destaca vida eterna. Se tem alguém que pode conceder vida eterna à nossa alma, esse alguém é o nosso Jesus. Terceiro, Jesus traz luz. Ele é o Criador e sustentador. Como também Ele é o dono da vida. Como também Ele trouxe luz. O que Jesus faz? Traz luz. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Jesus, no capítulo 8 de João, verso 12, afirmou: eu sou a luz do mundo. O que Ele trouxe, o que Ele traz, o que Ele veio trazer? Ele veio trazer luz. E a luz dissipa a ignorância espiritual, o pecado e a morte. E essa luz não apenas revela, mas também transforma. E diante deste cenário, afirmando quem de fato Ele é, afirmando da onde Ele veio e o que Ele faz, João, o Batista, testemunha a respeito de Jesus. E o texto diz, a partir do verso de número 7, este veio para testemunho, para que testificasse da luz,
para que todos crescem por ele. Não era ele a luz. Quem não era a luz aqui? João. Mas veio para que testificasse da luz. Para que finalidade João veio? Para testificar da luz, que é Cristo. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João estava afirmando: este é o verbo que haveria de se manifestar, a luz que veio dissipar as trevas da ignorância e trazer clareza em relação à salvação, que veio tirar o pecado no mundo. Tanto é que no dia seguinte, após esse testemunho, quando João vê Jesus se aproximando do Jordão, ele vê e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, ele é apenas a voz do que clama no deserto. Ele não se identifica como luz para a multidão que está ouvindo. E olha que é muita gente que vai até João para ouvir ele. Mas ele não se identifica como luz. A luz é aquele que está vindo. A luz é aquele que está se aproximando. A luz é aquele que está chegando. No outro dia, quando a luz apareceu, João diz: eis aí a luz vindo, eis a luz se aproximando, eis a luz chegando, eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que arranca, que dissipa o pecado do mundo. Então João não se identifica como a luz, mas aponta para a luz que está se aproximando. João não quer saber de glória humana, mas apenas anunciar a gloriosa luz que está se aproximando. Nosso propósito não é chamar a atenção para nós. Teu propósito não é chamar a atenção para a tua chamada, para o teu ministério, para a tua casa, para o teu lar, para a tua vida. Nosso propósito é chamar a atenção. A luz, eu não tenho, mas ele tem. Eu não sou, mas ele é. Eu não posso, mas ele pode. Eis aí a luz. Mas diante daquilo que Jesus é, de onde ele veio e o que ele faz, João afirma que ele estava no mundo, habitando nesta terra, e que o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E para aumentar a tragédia, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Isso é tragédia para um povo que estava esperando o Messias, e o Messias manifesto, eles não acreditaram. E o que de fato se remonta ao paradoxo trágico de o mundo não o conhecer e a tragédia dos seus não o receberem. Sobre o paradoxo trágico de o mundo não o conhecer, João está afirmando que o Criador, o Cristo manifesto, que criou o homem, não é reconhecido pela sua criatura. A cegueira espiritual e moral está interiorizada no coração do homem, ao ponto de o homem não o conhecer. Sobre a tragédia dos seus não o receber, que o povo escolhido por ele, na promessa estabelecida a Abraão, não o recebeu como Messias, o Filho de Deus. E a rejeição a Cristo é o ápice da resistência humana à revelação divina. Mas João não parou seu testemunho, não. Ele continuou o seu testemunho, porque se tem alguém que o rejeita, e se tem alguém que não o recebe, João então diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Se os judeus não receberam, se os homens não conheceram, aquele que creu, aquele que confiou, aquele que se prostrou, aquele que disse: eu creio em Jesus como filho de Deus, ele diz: você agora não é escravo, você agora é filho de Deus. Se tem alguém que não conhece nem o recebe, em contrapartida tem alguém que se prostra. Se tem alguém que não conhece e não o recebe, em contrapartida tem alguém que diz: eu quero, eu preciso, eu aceito. Tu era todo arrebentado, tu não valia absolutamente nada, era maltrapilho, tu podia ter os bens que tu pudesse ter, podia ser o homem mais rico da cidade, mas para Jesus pecador e maltrapilho. Mas quando você conheceu a graça, quando o evangelho chegou ao teu coração, você se dobrou, se prostrou e disse: se tem alguém que não conhece, e se tem alguém que não recebe, eu conheço e recebo. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. É culto de ensino, irmãos. Embora nós sejamos pentecostais, de vez em quando eu dou uns negócios, né? Mas eu me controlo, porque o mais importante é a escritura. João, no verso 12, ele não está falando propriamente de Cristo. João, no verso de número 12, está falando daqueles que vão crer e pertencer a Cristo. E o destaque é que este fenômeno é filiação por regeneração, não por natureza, é adoção. Cristo, Jesus, ele é filho por essência. Os salvos em Cristo se tornaram filhos pela doutrina do novo nascimento. E no verso de número 13, se você observar bem aquilo que a gente já falou, João, ele usa negativas de palavras para destacar que a nossa filiação veio de Cristo e não de qualquer atributo humano. Não veio do sangue, não veio da vontade da carne e nem da vontade do homem. Não é do sangue porque não é hereditário ou de linhagem religiosa. Não é da vontade da carne porque não veio do desejo humano ou do esforço pessoal humano. Não é da vontade do homem porque não vem através do poder humano e nem de sua autoridade. Diante das negativas de palavras, de que a salvação não vem do homem, mas de Deus, a origem foi estabelecida e é um ato soberano de Deus e obra da sua graça. Em Efésios capítulo de número 1, verso 4 ao verso de número 7, vai destacar a evidência deste ato sobre a obra da sua graça. Paulo escreve dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, do alto, de cima, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. João declara que nós recebemos o direito do quê? De ser filho de Deus. Que maior privilégio do que esse?
Que maior dádiva do que esta? Que maior razão do que esta? Que maior virtude do que esta? Que maior satisfação na alma do que esta? Que maior alegria do que esta de ser considerado por direito filho de Deus? O direito lhe foi concedido. A origem do direito foi explicada. O verbo que era Deus estava com Deus. Ele é o Cristo que veio do céu, que veio de cima, que trouxe luz aos homens, que deu direito a todos quanto o receberam pelo seu poder de serem feitos filhos de Deus. E não é filiação ou nascimento por sangue, por hereditariedade, nem da carne, do esforço humano, e muito menos da vontade do homem, do poder humano, mas esta obra por adoção me encontrou por causa exclusiva da pessoa de Deus, por meio do seu Filho Jesus, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. O Cristo veio e me tornou filho de Deus. O verbo não reconhecido pelos homens, o verbo não recebido pelos seus, se manifestou para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a máxima do Evangelho, o texto áureo do Evangelho. João 3:16, eu me tornei filho porque o Pai enviou o seu Filho, para que quando eu cresci, eu me tornasse filho. E diante da história, através do Cristo, até chegarmos a este tempo, milhares de pessoas se curvaram e se tornaram filhos de Deus. João capítulo 15, verso 16, Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu também. Oraga chora maga chora. Pode ser que eu não conquiste aquilo que eu almejo. Pode ser, pastor Daniel, que eu não alcance aquilo que eu tanto desejo. Pode ser que eu não conquiste os meus sonhos pessoais, que tanto tenho na minha alma. Pode ser que eu não conquiste a casa dos sonhos e nem um carro que eu tanto queria. Pode ser que eu continue sendo um membro ativo na igreja, fazendo a sua obra e nunca suba num púlpito para pregar. Pode ser que eu seja apenas um simples auxiliar, que faço a obra de Deus e me dedico à porta como o irmão que lá está, abrindo e fechando. Pode ser que as decepções da vida me abalem. Pode ser que eu passe por situações trágicas, tragédias, desastres. Pode ser que eu enfrente o caos e o dia mau, a qual todos nós não estamos imunes de passar. Mas ninguém pode tirar essa máxima da minha alma. Ninguém pode me tirar a alegria da salvação que há. Ei, a suíga.
Eu sou filho. Será que você pode levantar as suas duas mãos para o alto e dar glória a Deus em gratidão a Ele e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho. Toque nesse irmão. Eu não costumo fazer isto, mas estou sentindo de Deus, porque talvez isso anima o irmão que está do seu lado, e diga para ele: tu és filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos comprados por bom sangue, o Cristo nos adotou, o Cristo nos fez nascer de novo, Ele se manifestou, e se Ele se manifestou, não tem diabo que me arranque e que tire da minha alma aquilo que Ele fez em mim. Quem pode adorar? Quem pode? Aí, opa, chai, comas. Eu quero encerrar com um texto que lemos, para que você grave na sua alma quem de fato Ele é, da onde Ele veio e o que Ele fez, e quem você é em Cristo. Coloque lá o verso de número 12, capítulo 1, e verso 12, porque isso é uma declaração de fé. É uma declaração de fé. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Continua lá. Passa para o próximo: por bondade, os quais não nasceram do sangue, não é hereditário, nem da vontade da carne, não é do desejo, nem da vontade do varão, não é do poder humano, mas de Deus. E olha só que extraordinário isso aqui, porque Ele se materializou e tornou nós seus filhos, e até hoje está habitando em nós, porque Ele não parou de habitar, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É tão real isto, é tão verdadeiro isso, é tão intenso isso, que o Espírito de Deus se comunica com o meu espírito, que nós somos filhos, 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 filhos de Deus. Posso orar? Se você pode, se coloque em pé. Orabashora mandara choraba. Eramagashura mandara basura bagashoraba. Ah, meu irmão, eu sou filho. Eu vou dizer assim, ó, que eu gostei do que o pastor aqui falou, o pastor Basílio. Eu falei: eu sou filho, ele disse: eu também. E eu vou falar bem alto primeiro: eu sou filho, e logo após a mim vocês vão dizer: eu também. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mais forte para abalar a estrutura espiritual da tua alma, e para que o inferno ouça que tu és filho. Tu não foi achado em qualquer lugar, não. Tu pode ter sido encontrado na sarjeta, mas quando Ele te encontrou, Ele te coroou com a coroa da salvação. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Pai, eu oro, eu oro, eu oro. Nós cremos que nós somos teus filhos. Se tem alguém que não o conheceu e nem o recebeu, nós cremos que tu és o Filho de Deus, nós cremos que tu és Deus, nós cremos em ti, que através do seu poder nos tornamos seus filhos, e não
foi da vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, o Verbo que se manifestou em nosso meio e que está em nosso meio nesta noite, declarando, quem sabe, para alguém que tem a dúvida na alma, que tem certeza no seu coração, que nós somos filhos de Deus, e na cruz foi sentenciada a nossa vitória, foi sentenciada a promessa e cumprido ela. Nós somos filhos de Deus e somos gratos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém.